A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Aqui é a missionária Arlete para mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical neste primeiro trimestre de 2019, quando estamos estudando o tema Enfermidades da Alma 2, buscando orientações divinas e bíblicas para o tratamento de distúrbios emocionais e outros transtornos. Hoje estaremos estudando a lição de número 7, que traz como título Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. Mas antes de iniciarmos os comentários de hoje, vamos, como de costume, buscar a orientação e direção do Espírito Santo de Deus. Grande e maravilhoso Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença, Pai. E eu te agradeço, te louvo por mais esse dia, pela vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão nos assistindo agora. Senhor, eu te peço que Tu venhas abençoar a vida de cada um, que Tu venhas direcionar os seus lares, que Tu entre com a Tua providência onde se faz necessário entrar. Cura, sara as feridas da alma e venha nos dar o entendimento da Tua palavra nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez eu venho aqui agradecer pela sua companhia neste canal, pelas suas orações, pelo carinho que vocês têm nos dado e também pelos comentários e os likes aqui deixados. Lembrando mais uma vez que esta pré-aula não poderá de forma alguma substituir a aula da Escola Bíblica Dominical ministrada pelo professor. O nosso objetivo com essas lições é levar até você um subsídio a mais para enriquecer a sua escola bíblica dominical e juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra de Deus. Nós optamos por comentar cada tópico desta lição para que amplie um pouquinho mais os temas abordados e nos ajude na sua aplicabilidade para melhor subsidiar e inspirar os professores que estão preparando as suas aulas. Portanto, se você ainda não é inscrito neste canal, faça isso agora. Inscreva-se, ative as notificações para receber as próximas postagens e deixe aqui o seu like, o seu comentário e participe conosco para a honra e glória do nosso Deus. Lição 7. Reconhecer e lidar com casos de bipolaridade. O texto áudio de hoje encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 8 e o versículo 12, e diz assim a palavra do Senhor: Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho a ciência dos conselhos. A verdade aplicada nos diz que a perseverante prática da comunhão entre os discípulos de Cristo é um importante auxílio no cuidado de quem sofre com a bipolaridade. Os textos de referência encontram-se no Salmo 42, versículos 1, 2, 5 e 6. E assim diz a palavra do Senhor: Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. O primeiro objetivo desta lição é mostrar o que é bipolaridade. Definimos como bipolar algo que tem dois polos contrários, ou seja, dois pontos que possuem características opostas. Bipolar também é o nome dado a uma pessoa que tem comportamento contraditório, porque tem alguns momentos de muito bom humor e alegria e outros de muita irritação. O transtorno bipolar, também conhecido como transtorno maníaco-depressivo, é um distúrbio mental grave que se caracteriza pela alternância de humor que dura dias, semanas ou meses, ocorrendo episódios de depressão em que há profunda tristeza e extrema euforia, que é mania, com períodos intercalados de normalidade.
Muitas vezes o paciente não percebe que tem essa enfermidade. Por isso, é necessário que familiares e amigos estejam bem informados e saibam reconhecer alguns dos seus sintomas para podê-lo encaminhar ao tratamento adequado. A pessoa com transtorno bipolar pode apresentar grandes oscilações no comportamento, caracterizando essas variações de humor com episódios de bom humor, tristeza e irritabilidade, e atrapalhando muito o andamento de sua vida no trabalho, nas relações afetivas e familiares. A pessoa com transtorno bipolar vive alternâncias de humor entre crises de mania ou hipomania e depressão. Tópico 1. Conhecendo o que é a bipolaridade. Todos nós temos emoções, todos nós temos sentimentos e variações do humor. Esses sentimentos podem ser positivos, desencadeados por alguma causa externa ou mesmo interna, como a satisfação gerada por coisas boas que fazemos, por exemplo, que nos impressiona positivamente, ou sentimentos negativos, ocasionados por algum tipo de decepção ou tristeza causados por acontecimentos externos ou gerados em nós mesmos, que nos contrariam ou desagradam. Esse ciclo contínuo nos acompanha por toda a vida e determina o quanto nossa vivência nos aperfeiçoa diante das dificuldades ou adversidades e nos recompensa diante das vitórias que, pela misericórdia do Senhor, nos trazem alegria e satisfação. Deus, do alto da sua sabedoria e benevolência, nos capacitou com a possibilidade de responder a esses estímulos, sejam positivos ou negativos, com resiliência, de forma que possamos aprender com nossos erros e acertos. Pessoas que sofrem com o transtorno bipolar de humor, porém, têm um desajuste nesse mecanismo mental e psicológico, passando a sofrer com episódios, às vezes frequentes, de euforia, que é a mania, alternados por crises de depressão. Como já citado anteriormente, esses episódios são separados, na maioria das vezes por períodos de aparente normalidade, que podem se estender por pouco ou muito tempo. Durante o ciclo de mania ou hipomania, um grau mais leve de excitação, a pessoa sente-se tão bem que nem dorme direito, está sempre vendo tudo ao seu redor de forma positiva, tem disposição para empreender vários projetos ao mesmo tempo, o que quase nunca consegue, porém não pode ser contrariada em seus objetivos e pontos de vista, sob o risco de tornar-se irritadiça e agressiva. Já no período de depressão, esse mesmo indivíduo se retrai, começa a se portar de maneira introvertida. A sua percepção do mundo e das pessoas passa a ser pessimista. Nada está bom. A vida para ele não vale a pena, perdeu o colorido, não desenvolve interesse por nada e se torna totalmente improdutivo em suas relações laborais, sociais e familiares. Se analisarmos sob a égide da psicologia formal, as pessoas portadoras desse tipo de transtorno parecem ter duas personalidades distintas e conflitantes. Subtópico 1.1. Como se apresenta a bipolaridade? Em certos casos, os portadores do transtorno bipolar de humor podem apresentar episódios de mania ou hipomania sobrepostos ao seu quadro de depressão, o que caracteriza um estado misto, levando os indivíduos nessa fase a uma angústia e inquietação. Ao apresentar essa fase da bipolaridade, possivelmente a pessoa está ao mesmo tempo querendo ver-se livre da depressão, mas ao mesmo tempo desmotivada para realizar quaisquer atividades que seu lado maníaco, no sentido de mania ou hipomania, deseje. Essa dicotomia, essa fusão de estados de espírito diferentes causa reações paradoxais em seu intelecto e em suas emoções, desencadeando profundo estado de angústia e sofrimento. É importante lembrar que todos nós, em algum momento de nossas vidas, já vivemos ou passamos por esse tipo de situação.
quando nos encontramos prestes a tomar uma decisão importante ou fazer escolhas difíceis. Isso não significa que sejamos ou estejamos propensos a ser pessoas bipolares. Apenas denota que a angústia e a indecisão são características inerentes a todos nós, seres humanos. Portanto, vale a pena tentarmos as palavras do Mestre encontradas em João, capítulo 16, versículo 33, a parte B, que nos diz: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Neste mundo, no qual temos que lidar com tantas situações adversas, tantas pressões, tribulação e sofrimento, devemos colocar a nossa confiança em Deus, que é poderoso para nos dar a paz de espírito em meio às aflições e o equilíbrio necessário para as nossas vidas. Subtópico 1.2: Tipos de bipolaridade. Existem dois tipos básicos de transtorno bipolar. O primeiro é o transtorno bipolar tipo 1, caracterizado na fase da mania por um humor excessivamente feliz, com extrema euforia, sensação de energia, agitação, mania de grandeza e pouca necessidade para dormir. Também pode haver irritabilidade, agressividade ou ideias delirantes e paranoides. Por isso também pode ser confundido com esquizofrenia. Para caracterizar um episódio de mania, pelo menos 3 ou 4 sintomas devem durar por pelo menos uma semana. Esses sintomas causam muitos problemas à pessoa, interferindo nas suas relações interpessoais e no seu cotidiano, e por isso necessita ser investigado e tratado adequadamente. Esse quadro de mania costuma se alternar com períodos cíclicos de depressão. O segundo tipo básico é o transtorno bipolar tipo 2. O portador desse tipo de transtorno tem sintomas semelhantes aos de mania, porém mais leves, e não interferem tanto no dia a dia da pessoa, costumando haver muita tagarelice, sociabilidade, impulsividade, menor necessidade de sono, maior capacidade de iniciativa, energia para atividades e impaciência. Para ser detectada a hipomania, esses sintomas devem durar pelo menos 4 dias. Geralmente, a hipomania passa rapidamente e dura menos de uma semana, por isso, nem sempre é identificada. Quando a pessoa apresenta esse quadro alternando entre depressão e hipomania, sem haver um quadro de mania propriamente dita, então a doença é classificada como transtorno bipolar tipo 2. Já um episódio misto caracteriza-se por um período de tempo, no mínimo uma semana, durante o qual se observa no indivíduo tanto os sintomas do episódio maníaco quanto do episódio depressivo, quase todos os dias. A apresentação sintomática frequentemente envolve agitação, insônia, desregulação do apetite, características psicóticas e até pensamento suicida. Para caracterizar o episódio misto, a perturbação deve ser suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no funcionamento social ou ocupacional ou de exigir a hospitalização, ou é marcada pela presença de características psicóticas, como alucinações e outras. Existe ainda outro quadro, muito semelhante ao do transtorno bipolar, chamado ciclotimia. A ciclotimia, também denominada desordem ciclotímica, é um distúrbio de humor raro que causa altos e baixos emocionais, sem que sejam tão extremos quanto os do transtorno bipolar 1 ou 2. A pessoa com ciclotimia pode experimentar períodos em que seu humor muda notavelmente de linha de base. Pode sentir-se feliz e supermotivada por um tempo, seguido por um período baixo quando experimenta leve depressão. Entre esses altos e baixos ciclotímicos, também existem períodos de estabilidade. Seja qual for o tipo de bipolaridade que uma pessoa apresente, é necessário atenção e tratamento adequado, pois se trata de uma doença da alma.
Além da orientação médica, o tratamento com a palavra de Deus, associado à terapia da oração, tem sido eficaz para a cura dessas enfermidades. Uma garantia que nos é dada pelo médico dos médicos, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Subtópico 1.3: Ajudando nossos irmãos. A Igreja do Senhor aqui na Terra tem o papel preponderante de preparar o reino de Deus para a volta de Jesus. Sendo assim, é importante que todos os membros do corpo de Cristo estejam munidos com todas as armas espirituais para vencer as ciladas que o inimigo de nossas almas prepara diuturnamente para nós. A conscientização dos membros da Igreja sobre esses tipos de enfermidades psicológicas é de vital importância para que todos estejam preparados, quer seja para ajudar os que porventura venham a sofrer com essas mazelas, quer seja para nos manter lúcidos com relação às causas e gatilhos que possam causar esse tipo de doença. O pastor Israel Maia cita no comentário da Revista do Professor que se torna cada vez mais necessário que a Igreja promova ações de esclarecimento, tornando clara a necessidade de tratamento para as enfermidades da alma, ao invés de criticar o enfermo, pois este sempre estará confiante. Salmo 31, 13 ao 14. Não podemos fazer vista grossa diante do sofrimento do nosso irmão ou da nossa irmã em Cristo e muito menos desprezá-los por causa de suas limitações, considerando que também temos as nossas. É nosso dever como cristãos estender a mão e ajudar os mais fracos, assim como buscar ajuda espiritual e clínica quando detectamos sintomas de enfermidade na nossa alma, assim como fazemos quando detectamos enfermidades no nosso corpo. O segundo objetivo desta lição é ensinar como identificar as características da bipolaridade. Tópico 2: Identificando características. Existem algumas características que devem ser observadas para a identificação de uma pessoa que apresente o transtorno bipolar. Podemos enumerar alguns sintomas clássicos dessa doença, sempre determinados por variações drásticas de humor, que são agitação, euforia, irritabilidade, falta de concentração, crença irrealista em suas habilidades, comportamento diferente do usual, tendência para o abuso de drogas, fala muito rápida, mau humor, tristeza, ansiedade, pessimismo, perda do interesse por coisas que gostava, sensação de fadiga, falta ou excesso de sono, negação de alguma coisa que está errada, desejo sexual aumentado, comportamento agressivo, alterações no apetite e no peso, dores crônicas, pensamento suicida e de morte. Subtópico 2.1: Dificuldade de se concentrar. O transtorno bipolar, como todos os outros transtornos de sua categoria, transtornos de humor ou afetivos, se caracteriza pela alteração do humor e consequente prejuízo para a cognição e o raciocínio lógico da pessoa atingida. A dificuldade de concentração é um dos sintomas mais evidentes. No ciclo maníaco, pela dificuldade de manter a mente focada em um só assunto e pelo discurso prolixo. A pessoa fala demais e não se detém numa mesma narrativa, além de interromper constantemente seus interlocutores. Na fase depressiva, pela constância de pensamentos negativos, destrutivos e derrotistas, e principalmente pela falta de interesse por assuntos antes relevantes, o indivíduo não consegue focar o raciocínio em nada que não seja a sua condição depressiva. Percebe-se aí um prejuízo considerável na qualidade de vida de quem sofre com esse transtorno, principalmente porque na maioria das vezes ele não dá ouvidos e nem pode se dedicar ao estudo da palavra de Deus,
tão importante para a erradicação desses males da alma. Subtópico 2.2. Níveis de energias alterados. Os indivíduos portadores do transtorno bipolar apresentam uma energia dentro de níveis elevadíssimos durante a fase de mania e mesmo de hipomania, sendo quase incansáveis para falar, às vezes não tendo necessidade de se alimentar direito, de dormir, exagerando em atividades que poderiam ser mais moderadas e ainda se sentindo capaz de mais proezas. O comentarista nos chama a atenção para a necessidade do cuidado com os irmãos que apresentam comportamento bipolar, no que se refere aos projetos para a obra de Deus, pois poderá trazer prejuízos para a mesma, uma vez que esse irmão ou irmã não está em condições normais para tomar grandes decisões e arcar com as mesmas. Após essa fase, certamente o corpo cobra alto preço quando a pessoa volta ao normal, ou pior, quando entra na fase depressiva do ciclo, deixando-a em estado de torpor, desânimo total e propiciando o mergulho na fase mais negra dessa doença. Depois de uma fase de estabilidade, quando iniciado o processo depressivo, a pessoa se vê sem forças, mesmo que bem alimentada, ficando prostrada para a maioria das atividades corriqueiras que até então desenvolvia. Essa é a fase mais perigosa da doença, onde a pessoa que não tem a devida atenção e tratamento adequado pode chegar ao extremo de perder a vontade de viver. Subtópico 2.3. Apetite irregular. Percebe-se que uma pessoa bipolar pode apresentar compulsão alimentar na fase maníaca, tendo até mesmo um apetite desregrado e fora de hora, não se preocupando com os efeitos que o seu exagero pode causar, como o aumento de peso e outras complicações. Ainda nessa fase, pode incluir-se também a compulsão por bebidas alcoólicas e outros tipos de drogas, o que só agrava a situação. No outro extremo, a fase depressiva, a pessoa bipolar pode apresentar uma queda brusca do apetite, causando a perda de peso e a desnutrição, que pode causar doenças físicas também. Esse apetite irregular pode ser invertido também entre essas duas fases, onde a compulsão alimentar pode aparecer na fase depressiva e a abstenção de alimentos na fase maníaca. Isso varia de pessoa para pessoa. O conhecimento desses sintomas ajuda consideravelmente no apoio e cuidados para com a pessoa bipolar durante essas crises. Temos que ajudar essa pessoa a buscar o tratamento adequado para manter o equilíbrio, pois nessas horas, ter domínio próprio, uma das características do fruto do espírito, é quase impossível para quem sofre desse transtorno. Sejamos sábios e atentemos diligentemente ao que nos diz a palavra de Deus em Provérbios, capítulo 14 e o versículo de número 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Em Provérbios 9:10, também lemos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em face dos seus ciclos maníacos, uma pessoa bipolar mais do que nunca precisa de sabedoria para o seu equilíbrio, o que nem sempre conseguem sozinhas, assim como as pessoas que convivem com ela precisam, pois para superar esse problema, o conhecimento e o temor do Senhor são essenciais e nos orientam a ter as atitudes corretas. O terceiro objetivo desta lição é apresentar a similaridade dos sintomas. Tópico 3. Similaridade de sintomas. Quando se trata de doenças da alma, é muito comum para um leigo confundi-las, pois muitos sintomas aparecem iguais na maioria delas, sendo diferenciadas por algumas particularidades. Essa similaridade de sintomas gera dificuldade de se identificar cada doença, e é por isso que o diagnóstico deve ser feito sempre por um médico ou especialista na área,
para que o tratamento seja também adequado. Veremos agora alguns desses sintomas. Subtópico 3.1: perda de horas de sono. Sobre esse sintoma, eu recomendo para você o vídeo da lição 4 desta revista, publicado aqui neste canal, onde estudamos sobre as causas e consequências do transtorno do sono. Uma pessoa bipolar, quando entra na fase maníaca, pode apresentar um quadro de insônia devido à sua euforia e agitação, o que pode agravar muito os sintomas da doença ao passar pela fase depressiva, onde as forças parecem sumir e o desânimo tenta se alojar de vez. Se você sofre com esse sintoma ou conhece alguém que esteja passando por isso, não se desanime. Há esperança para a sua vida ou para a vida desta pessoa. O nosso Deus é especialista em confortar o abatido, renovar as forças do fraco e fazê-lo forte e torná-lo uma nova criatura. Se Ele, Deus, permitir que você passe pelos médicos, faça isso, não seja imprudente. Mas continue em comunhão com Deus, firme na leitura e estudo da sua palavra, na oração e no jejum, pois seja qual for o tratamento que você necessita, o teu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra e é poderoso para te livrar de todos os seus temores e males. Salmo 121, versículos 1 e 2. Subtópico 3.2: episódio depressivo. Dependendo do grau da depressão bipolar, pode ser necessário ficar atento aos cuidados básicos com a higiene pessoal. Muitas vezes, a pessoa deixará até mesmo de tomar banho, se alimentar e levantar da cama. Literalmente falando, perdem o ânimo para tudo. Ajuda muito nesses casos a compreensão da família, de pessoas amigas e irmãos em Cristo que incentive e acompanhe a pessoa a fazer coisas prazerosas como um passeio, um almoço ou uma atividade física. Durante as crises de depressão, uma pessoa dificilmente terá ânimo para fazer essas coisas sozinha, ou até mesmo para ler a Bíblia, orar ou frequentar a igreja. O extremo mau humor dessa fase também prejudica as relações interpessoais e afetivas, pois ninguém gosta de se aproximar e de conviver com pessoas amargas, mal-humoradas e grosseiras. É aí que devemos agir como verdadeiros cristãos, procurando ajudar da melhor forma possível. E caso aconteça de uma pessoa bipolar ameaçar se suicidar, jamais duvide. Se a pessoa der algum sinal de que deseja ou planeja se matar, busque ajuda rapidamente através da família para que faça o devido encaminhamento ao médico para o tratamento adequado. É muito importante também que a pessoa receba o aconselhamento pastoral e as orações dos irmãos. Veja o que diz a palavra do Senhor. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. Subtópico 3.3: doença não é desvio de caráter. O transtorno bipolar provoca alterações na libido, ou seja, no desejo sexual do indivíduo. Durante a fase de mania ou hipomania, devido à excitabilidade e excesso de energia característicos, a pessoa tem a sua libido aumentada significativamente, o que pode provocar uma compulsão sexual, fazendo com que o indivíduo sinta até mesmo desejo de relacionar-se promiscuamente. No entanto, essa doença não pode ser usada como pretexto para o cristão cometer a imoralidade e pecar, adulterar. O comentarista afirma neste subtópico que a enfermidade não pode ser usada como pretexto para desvio de caráter, pois tal comportamento é condenado pela palavra e punido como pecado. Apocalipse 22:15. Apesar do transtorno bipolar fragilizar as emoções, um cristão que esteja acometido por essa doença deve procurar manter o seu domínio próprio e buscar ajuda quando for necessário.
A Bíblia nos diz que cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que não conhecem a Deus. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Para concluir, a Igreja de Cristo não pode agir como se tivesse medo de pessoas com transtorno bipolar ou maníaco depressivo, mas deve aprender a lidar com estes irmãos, enfatizando a importância do amor de Deus em cada discípulo de Cristo. Expressem comunhão, cuidado e atenção de uns para com os outros, promovendo assim um ambiente de inclusão e acolhimento que muito contribuirá no tratamento médico-terapêutico. Que Deus, em Cristo Jesus, abençoe grandemente a sua aula. Queremos mais uma vez lembrar a você, professor da Escola Bíblica Dominical, que nos assiste agora, que no blog revistaebd.com encontram-se publicados semanalmente os slides de cada lição aqui estudada, assim como os hinos sugeridos pela revista e mais comentários. Agradeço pela sua companhia e se você gostou desta pré-aula, inscreva-se neste canal, deixe aqui o seu like, o seu comentário, compartilhe este vídeo com outros irmãos para contribuir com a divulgação deste trabalho. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até a nossa próxima pré-aula, se Deus assim nos permitir.